Pasta 25. Capítulo 25. Um silêncio total encheu a sala, como se o mundo tivesse sido congelado. Todos os membros do conselho olhavam para Minho. Em sua cadeira, Thomas ficou atordoado, esperando que o corredor dissesse que estava brincando. Gally quebrou o encantamento, pondo-se de pé. Isso é ridículo! Olhou para Newt e depois apontou para Minho, que voltara a se sentar. Ele devia ser expulso do conselho por dizer uma coisa tão idiota. Qualquer piedade que Thomas tivesse sentido por Gally, ainda que remota, desvaneceu-se por completo diante daquela afirmação. Alguns encarregados pareceram concordar com a recomendação de Minho, como Caçarola, que aplaudia tentando abafar as palavras de Gally, pedindo para votar. Outros não. Winston abanou a cabeça inflexivelmente, dizendo alguma coisa que Thomas não conseguia entender direito. Quando todos começaram a falar a um só tempo, Thomas pôs a cabeça entre as mãos em expectativa, ao mesmo tempo aterrorizado e admirado. Por que Minho dissera aquilo? Deve ser uma brincadeira, pensou. Newt disse que era preciso uma eternidade só para se tornar um corredor, quanto mais um encarregado. Voltou a olhar para a sala, desejando estar a 1 quilômetro dali. Por fim, Newt largou o bloco onde fazia as anotações e encaminhou-se para fora do semicírculo, ordenando aos gritos que todos calassem a boca. Thomas observou que, a princípio, ninguém parecia ter ouvido ou mesmo notado. Aos poucos, porém, a ordem foi restaurada e todos se sentaram. Mértela, falou Newt. Nunca vi tantos trolhos agindo como bebezinhos. Pode não parecer, mas por aqui somos adultos. Ajam como tal, ou vamos acabar com esse conselho e começar tudo da estaca zero. Caminhou de uma extremidade à outra da fileira curva formada pelos encarregados sentados, olhando cada um deles nos olhos enquanto falava. Estamos entendidos? O silêncio se abatera sobre o grupo. Thomas esperou mais explosões, mas ficou surpreso quando todos inclinaram a cabeça concordando, até mesmo Gally. Bom isso. Newt voltou para sua cadeira e sentou-se, pondo o bloco no colo. Depois de rabiscar algumas linhas, olhou para Minho. Esta porcaria é muito séria, cara. Sinto muito, mas você precisa argumentar melhor para ir adiante com a sua proposta. Thomas não podia negar quanto estava ansioso para ouvir a resposta. Minho parecia exausto, mas começou a defender a sua ideia. É fácil demais para vocês, seus trolhos, ficar sentados aqui discutindo sobre uma coisa de que não entendem nada. Eu sou o único corredor deste grupo, e o único aqui, além de mim, que já esteve lá fora no labirinto, é Newt. Gally exclamou. Não se você contar o tempo que eu... Não conto! Minho gritou. E acredite em mim. Você nem ninguém mais faz a menor ideia de como é estar lá. Você só foi picado porque desrespeitou a mesma regra pela qual está acusando Thomas. Isso se chama hipocrisia. Seu cara de Mértila cheio de... Chega! Falou Newt. Defenda a sua proposta e atenha-se a ela. A tensão era visível. Thomas sentia como se o ar da sala estivesse se tornando um vidro, possível de quebrar-se a qualquer momento. Gally e Minho encaravam-se como se a pele esticada e vermelha do rosto deles estivesse prestes a rasgar, mas finalmente desviaram o olhar. Seja como for, ouçam o que eu tenho a dizer, continuou Minho depois de sentar-se. Em toda a vida nunca vi nada parecido com aquilo. Ele não entrou em pânico, não se queixou nem chorou, nunca pareceu ter medo. Cara, e ele está aqui só há uns poucos dias. Pensem em como todos éramos no começo. Enfurnados pelos cantos, desorientados, chorando toda hora, desconfiando de todo mundo, recusando-se a fazer qualquer coisa. Todos fomos assim, durante semanas ou meses, até não termos outra escolha senão encarar a barra e viver. Minho tornou a levantar-se, apontando para Thomas. Apenas alguns dias depois de este cara aparecer, ele sai para o labirinto para salvar 2 trolhos que mal conhecia. Todo esse plongue sobre ele desrespeitar uma regra é para lá de idiota. Ele nem conhecia as regras ainda, mas quase todo mundo tinha falado para ele como é estar no labirinto, especialmente à noite. E mesmo assim ele foi lá, justo quando a porta estava fechando,
preocupado apenas com 2 pessoas que precisavam de sua ajuda. Ele respirou fundo, parecendo ganhar forças à medida que falava. Mas isso foi apenas o começo. Depois, ele me viu desistir de Albi, abandonando para morrer. E eu era o veterano, aquele que tem toda a experiência e o conhecimento. Então, quando Thomas me viu desistir, ele não deveria ter questionado isso, mas questionou. Pensem na determinação e na força que precisou para empurrar Albi para cima naquele muro, centímetro por centímetro. É uma doidice. É a maior piração. Mas não foi só isso. Depois vieram os verdugos. Eu disse para o Thomas que devíamos nos separar e comecei a pôr em prática as manobras evasivas, correndo de acordo com os padrões. Thomas assumiu o controle, quando deveria estar mijando nas calças, e desafiou todas as leis da física e da gravidade para levantar Albi naquele muro. Distraiu a atenção dos verdugos, fazendo-os ir para longe dali. Derrotou um deles. Encontrou... Já sacamos! Bradou Gale. O Tommy é um trolho sortudo. Minho virou na direção dele. Não, seu mértila inútil, você não entendeu não. Eu estou aqui há 2 anos e nunca vi nada parecido. Para você dizer alguma coisa... Minho fez uma pausa, esfregando os olhos, gemendo de frustração. Thomas percebeu que até ele ficara de boca aberta. As suas emoções estavam dispersas. Simpatia pelo fato de Minho enfrentar todo mundo em sua defesa, descrença ante a agressividade persistente de Gale, temor por qual seria a decisão final. Gale, disse Minho em voz mais calma, você não passa de um maricas que nunca, nem uma vez, pediu para ser um corredor, ou para tentar ser. Você não tem o direito de falar sobre coisas que não conhece. Então, cala sua boca. Gale levantou outra vez, furioso. Fale mais uma dessas e eu vou quebrar o seu pescoço, aqui mesmo, na frente de todo mundo. Ele respingava saliva pela boca enquanto falava. Minho deu uma risada. Depois levantou a palma da mão e empurrou o rosto de Gale. Thomas meio que se levantou quando viu o rapaz ser arremessado de volta à cadeira, inclinando-se com violência para trás e rompendo-a em 2 pedaços. Gale esborrachou-se no chão. Depois fez um esforço para se levantar, apoiando-se com dificuldade nas mãos e nos pés. Minho aproximou-se dele e atingiu as costas de Gale com a sola do pé, obrigando-o a estatelar-se no chão. Thomas afundou-se na cadeira, atordoado. Eu juro, Gale, disse Minho com um sorriso de escárnio, nunca mais ouse me ameaçar. Nem mesmo fale comigo de novo, nunca. Senão quem vai quebrar o seu pescoço de mértila sou eu, logo depois de fazer o mesmo com seus braços e pernas. Newt e Winston estavam de pé, segurando Minho, antes que Thomas sequer conseguisse entender o que estava se passando. Eles afastaram o corredor de Gale, que se levantara de um salto, o rosto transformado numa máscara contorcida de raiva. Mas Gale não fez nenhum movimento na direção de Minho. Simplesmente ficou ali, parado, com o peito arfando, respirando com dificuldade. Finalmente, Gale recuou, dirigindo-se meio cambaleante para a saída atrás dele. Varreu a sala com os olhos raivosos, incendiados de ódio inflamado. Thomas teve o pensamento doentio de que Gale parecia-se com alguém prestes a cometer um assassinato. Ele recuou para a porta, estendeu a mão atrás de si e agarrou a maçaneta. As coisas não serão as mesmas a partir de agora, disse ele, cuspindo no chão. Não devia ter feito isso, Minho. Não devia ter feito isso. Seu olhar maníaco voltou-se para Newt. Sei que você me odeia, que sempre me odiou. Você deveria ser banido pela sua incapacidade vergonhosa de liderar este grupo. Você é patético, e todos os que continuarem aqui não são melhores. As coisas vão mudar, eu prometo. O coração de Thomas se apertou, como se as coisas já não estivessem estranhas o bastante. Gale escancarou a porta com violência e saiu para o saguão, mas antes que alguém pudesse reagir, enfiou a cabeça de volta na sala. E quanto a você, ameaçou fuzilando Thomas com o olhar. O novato que pensa que é um maldito Deus, não se esqueça de que já o vi antes. Eu passei pela transformação. O que esses caras decidirem aqui não vale chongas nenhuma. Fez uma pausa, olhando para cada pessoa na sala,
Quando seu olhar maligno pousou sobre Thomas, ele se lembrou de dizer uma última coisa. Seja para o que for que veio aqui, juro pela minha vida que vou impedir. Mato você se for preciso. Então virou-se e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Pasta 26. Capítulo 26. Thomas permaneceu imóvel na cadeira, um enjoo avolumando-se no estômago como uma infestação. Tinha passado por toda a escala de emoções no curto período de tempo desde que chegara à clareira. Medo, solidão, desespero, tristeza, até mesmo um ligeiro sentimento de alegria. Mas aquilo era algo novo. Ouvira uma pessoa dizer que o odiava o bastante para querer matá-lo. Gally está louco, disse para si mesmo. Está completamente insano. Mas o pensamento só aumentou as suas preocupações. As pessoas insanas podiam ser capazes de qualquer coisa. Os membros do conselho estavam em pé ou sentados em silêncio, aparentemente tão chocados quanto Thomas diante do que acabavam de testemunhar. Newt e Winston finalmente soltaram Minho. Os três encaminharam-se para os seus lugares e sentaram-se, contendo o seu desagrado. Até que enfim ele recebeu o que merecia, disse Minho, quase num sussurro. Thomas não saberia dizer se Minho, ao falar, tivera a intenção de ser ouvido pelos outros. Bem, ninguém nesta sala é santinho, falou Newt. O que estão pensando? A coisa foi um pouco além dos limites, não acham? Minho contraiu os olhos e atirou a cabeça para trás, como se fosse atingido em cheio pela pergunta de Newt. Não me culpe por esse lixo. Cada um de vocês adoraria ver aquele cabeção receber o que merece, e sabem muito bem disso. Era só uma questão de tempo alguém enfrentar aquele trulho. Ele está no conselho por alguma razão, argumentou Newt. Ele ameaçou quebrar o meu pescoço e matar o Thomas. O cara é um doente, e eu acho melhor vocês mandarem alguém agora mesmo atirá-lo no amansador. Ele é perigoso. Thomas não poderia estar mais de acordo e, de novo, quase desrespeitou a ordem para permanecer calado, mas controlou-se. Não queria criar mais problemas do que já tinha. Mas não sabia por quanto tempo mais iria aguentar. Quem sabe ele tem uma boa razão, falou Winston em voz muito baixa. Qual? Indagou Minho, espelhando exatamente os pensamentos de Thomas. Winston pareceu surpreso ao reconhecer que dissera alguma coisa. Correu rapidamente os olhos pela sala antes de se explicar. Bem, ele passou pela transformação. Um verdugo o picou durante o dia perto da porta oeste. Isso significa que ele tem lembranças. E ele disse que o fedelho lhe parece familiar. Por que inventaria isso? Thomas pensou sobre a transformação e o fato de que trazia lembranças. A ideia não lhe ocorrera antes, mas valeria a pena ser picado pelos verdugos, passar por aquele processo horrível só para se lembrar de alguma coisa? Imaginou Ben se debatendo na cama e lembrou-se dos gritos de Alby. De jeito nenhum, pensou. Winston, você viu realmente o que aconteceu? Indagou Caçarola, parecendo incrédulo. Gally tá maluco. Não se pode acreditar em nada daquela completa maluquice. E aí você acha que o Thomas aqui é um verdugo disfarçado? Regras do conselho ou não, para Thomas já era demais. Não poderia permanecer em silêncio nem mais um segundo. Eu posso dizer alguma coisa? Perguntou, a frustração aumentando o volume da sua voz. Estou cansado de ouvir vocês falando a meu respeito como se eu não estivesse aqui. Newt relançou o olhar na direção dele e inclinou a cabeça concordando. Vá em frente. Esta maldita reunião não poderia ser mais zoneada. Thomas rapidamente organizou seus pensamentos, procurando as palavras certas dentro da nuvem rodopiante de frustração, confusão e raiva na sua mente. Eu não sei por que o Gally me odeia. Não me importa. Ele parece maluco para mim. Quanto a quem eu realmente sou, vocês todos sabem, tanto quanto eu. Mas, se me lembro corretamente, estamos aqui por causa do que eu fiz lá no labirinto, não porque um idiota acha que eu sou um demônio. Alguém deu uma risadinha, e Thomas parou de falar, esperando ter expressado o que sentia.
Newt concordou, parecendo satisfeito. Bom isso. Vamos acabar de uma vez com esta reunião e nos preocupar com Galley depois. Não podemos voltar sem a presença de todos os membros aqui, insistiu Winston. A menos que estejam doentes, como Alby. Faça o favor, Winston, replicou Newt. Eu diria que o Galley também está para lá de doente hoje. Então, vamos continuar sem ele. Thomas, defenda-se e depois vamos votar no que devemos fazer com você. Thomas percebeu que estava com os punhos cerrados sobre as pernas. Relaxou as mãos e enxugou as palmas úmidas nas calças. Depois começou, sem ter certeza do que diria antes de as palavras saírem. Eu não fiz nada de errado. Eu só sei que vi 2 pessoas fazendo o maior esforço para conseguir entrar pelos muros e não conseguir. Ignorar isso por causa de uma regra estúpida me pareceu egoísmo, covardia e, bem, estupidez. Se quiserem me atirar na prisão por tentar salvar a vida de alguém, vão em frente. Da próxima vez prometo que vou apontar para eles e dar risada, depois de comer alguma coisa na cozinha do Caçarola. Thomas não estava querendo ser engraçado, só não conseguia acreditar que tudo aquilo pudesse ser mesmo um problema. A minha recomendação é a seguinte, falou Newt. Você desrespeitou a nossa maldita regra número 1. Portanto, deve passar um dia no amansador. Essa é a sua situação. Também recomendo elegermos você um corredor, passando a vigorar assim que esta reunião acabar. Você mostrou mais em uma noite do que a maioria dos aprendizes em semanas. Quanto a você ser uma droga de encarregado, pode esquecer. Ele olhou para mim. Galley estava certo quanto a isso. É uma ideia idiota. O comentário feriu os sentimentos de Thomas, muito embora não pudesse discordar. Olhou para mim, esperando a reação dele. O encarregado não pareceu surpreso, mas questionou do mesmo jeito. Por quê? Ele é o melhor que nós temos, eu juro. O melhor deve ser o encarregado. Ótimo, respondeu Newt. Se for verdade, faremos a troca depois. Dê-lhes 1 mês para ver se ele dá no couro. Minho deu de ombros. Bom isso. Thomas suspirou baixinho, aliviado. Ainda queria ser um corredor, o que o surpreendia, considerando a experiência pela qual acabara de passar no labirinto. Mas tornar-se o encarregado de imediato parecia ridículo. Newt relançou o olhar pela sala. Muito bem, temos várias recomendações, então vamos discutir cada uma. Ah, sem essa, falou Caçarola. Vamos votar, eu voto na sua. Eu também, disse Minho. Todos os demais imitaram a aprovação deles, enchendo Thomas de alívio e de um sentimento de orgulho. Winston foi o único a dizer não. Newt olhou para ele. Não precisamos do seu voto, mas diga para a gente o que está fundindo a sua cuca. Winston olhou para Thomas atentamente, depois voltou-se para Newt. Para mim está tudo bem, mas não deveríamos ignorar totalmente o que Galley falou. Tem alguma coisa aí, eu não acho que ele simplesmente inventou, e é verdade que desde que o Thomas chegou aqui, tudo tem sido mirtilento e zoneado. Muito certo, falou Newt. Todo mundo pensa nisso. Quem sabe, quando estivermos afim e sem mais nada para fazer, podemos ter outro conclave para discutir o assunto. Bom isso? Winston concordou. Thomas gemeu ao perceber como se tornara invisível. Adoro a maneira como vocês falam de mim como se eu não estivesse aqui. Olhe, Tommy, falou Newt. Acabamos de eleger você uma droga de um corredor. Pare com essa choradeira e dê-o fora daqui. O Minho tem um monte de coisas para ensinar a você no treinamento. Thomas ainda não se dera conta disso até o momento. Seria agora um corredor e explorar o labirinto. Apesar de tudo, sentiu um calafrio de empolgação. Tinha certeza de que evitaria ficar preso lá à noite de novo. Quem sabe aquela fora o primeiro e único golpe de má sorte. E quanto à minha punição? Amanhã, respondeu Newt. Do despertar ao pôr do sol. Um dia, pensou Thomas, não deve ser tão ruim. A reunião foi encerrada e todos, a não ser Newt e Minho, saíram da sala apressados.
Newt não se movera da cadeira, onde ficara fazendo anotações. Bem, essa foi boa, murmurou ele. Newt aproximou-se e deu um murro de brincadeira no braço de Thomas. Foi tudo culpa desse trolho. Thomas revidou o murro brincalhão. Encarregado? Você quer que eu seja encarregado? Você, com certeza, está bem mais maluco do que o Gale. Minho fingiu um sorriso maligno. Funcionou, hein? Mire alto, acerte embaixo. Me agradeça mais tarde. Thomas não pôde deixar de sorrir ante a esperteza do encarregado. Uma batida na porta aberta chamou a sua atenção. Ele se voltou para ver quem era. Chuck estava lá, parecendo ter acabado de ser perseguido por um verdugo. Thomas sentiu o sorriso apagar-se do seu rosto. Qual o problema? Quis saber Newt, levantando-se. O seu tom de voz só aumentou a preocupação de Thomas. Chuck retorcia as mãos. Os socorristas me mandaram aqui. Por quê? Qual o problema? Quis saber Newt, levantando-se. O seu tom de voz só aumentou a preocupação de Thomas. Chuck retorcia as mãos. Os socorristas me mandaram aqui. Por quê? Eu acho que o Alby está se debatendo e agindo como um louco, dizendo que precisa falar com alguém. Newt correu para a porta, mas Chuck levantou a mão. Não é você que ele quer ver. O que está dizendo? Chuck apontou para Thomas. Ele não para de chamar por ele. Pasta 27. Capítulo 27. Pela segunda vez naquele dia, Thomas ficou em silêncio, chocado. Bem, venha, falou Newt para Thomas enquanto o puxava pelo braço. De maneira nenhuma vou deixar de ir com você. Thomas o acompanhou, com Chuck logo atrás, enquanto saíam da sala do conselho e desciam para o saguão na direção de uma escada estreita e em espiral, que ele não havia notado antes. Newt pisou no primeiro degrau, depois deu um olhar gelado para Chuck. Você fica. Na hora, Chuck inclinou a cabeça, concordando sem dizer nada. Thomas imaginou que alguma coisa no comportamento de Alby deixara o garoto com os nervos à flor da pele. Anime-se, Thomas falou para Chuck, assim que Newt começou a subir pela escada. Eles acabaram de me eleger um corredor, portanto você agora é o colega de um campeão de corridas. Ele tentava fazer uma piada, fingindo que não estava aterrorizado por ir se encontrar com Alby. E se ele fizesse acusações como as que Ben tinha feito, ou alguma coisa pior? Ah, é certo. Chuck sussurrou, olhando para os degraus de madeira como se estivesse em transe. Dando de ombros, Thomas começou a subir pela escada. Sentia as mãos molhadas de suor e uma dorzinha latejante nas têmporas. Ele não queria subir ali. Newt, todo sério e solene, esperava por Thomas no topo da escada. Eles estavam na extremidade de um corredor comprido e escuro, na direção oposta à da escada usual, aquela pela qual Thomas subira no primeiro dia em que vira Ben. A lembrança lhe deu náuseas. Desejava que Alby estivesse totalmente curado daquele mal para que não precisasse testemunhar algo parecido de novo. A pele nojenta, as veias, a inquietação. Mas esperou pelo pior e procurou se preparar. Acompanhou Newt até a segunda porta à direita e observou enquanto o rapaz mais velho batia de mansinho. Ouvia-se um gemido em resposta. Newt empurrou a porta, o ligeiro rangido fazendo Thomas ter de novo uma vaga recordação da infância sobre filmes de casas assombradas. Uma vez mais acontecia, um mínimo lampejo do passado. Conseguia lembrar-se de filmes, mas não do rosto dos atores ou de com quem assistira a eles. Conseguia lembrar-se dos cinemas, mas não da aparência específica de um deles. Era impossível explicar a sensação até para si mesmo. Newt entrara no quarto e fazia sinal para Thomas o acompanhar. Quando ele entrou, preparou-se para o horror que poderia esperar. Mas quando ergueu os olhos, tudo o que viu foi um adolescente parecendo muito fraco na cama, de olhos fechados. — Ele está dormindo? Sussurrou Thomas, tentando evitar a verdadeira pergunta que saltara em sua mente. — Ele não está morto, está? — Eu não sei, respondeu Newt em voz baixa. Avançou pelo quarto e sentou-se em uma cadeira de madeira ao lado da cama. Thomas sentou-se em outra, em frente.
Albi. Newt sussurrou. Depois, em voz mais alta. Albi, o Chuck disse que você queria falar com o Tommy. Os olhos de Albi escancararam-se de repente, os globos avermelhados reluzindo sob a luz. Ele olhou para Newt, depois na direção de Thomas. Com um gemido, remexeu-se na cama e sentou-se, as costas apoiadas na cabeceira. Murmurou num gemido roufenho. O Chuck disse que você estava se debatendo, agindo como um doido varrido. Newt inclinou-se para a frente. Qual é o problema? Você está muito mal? As palavras seguidas de Albi saíram como um lamento, como se cada uma delas fosse tomar uma semana da sua vida. Tudo vai mudar. A garota, Thomas, eu os vi. As pálpebras fecharam-se trêmulas. Depois se abriram de novo. Ele abandonou o corpo estirado sobre a cama, olhando fixamente para o teto. Eu não me sinto muito bem. O que quer dizer? Você viu... Newt começou. Eu chamei Thomas, gritou Albi com uma explosão súbita. Eu chamei o Thomas, gritou Albi com uma explosão súbita de energia que Thomas teria considerado impossível instantes atrás. Eu não chamei você, Newt. Thomas, eu chamei o maldito Thomas. Newt olhou para cima, questionando Thomas com um arquear das sobrancelhas. Thomas encolheu os ombros, sentindo-se cada vez pior. O que será que Albi queria com ele? Ótimo, seu rabugento de Mértila, falou Newt. Ele está bem aqui. Fale com ele. Saia, falou Albi, os olhos fechados, a respiração pesada. De jeito nenhum, quero escutar. Newt. Uma pausa. Saia, agora. Thomas sentiu-se incrivelmente desconcertado, preocupado com o que Newt estava pensando e temendo o que Albi queria lhe dizer. Mas... Newt protestou. Fora! Albi sentou-se enquanto gritava, a voz falhando com o esforço. Ele se largou de volta à cabeceira da cama outra vez. Cai fora! O rosto de Newt se encolheu numa dor evidente. Thomas surpreendeu-se de ver que não havia raiva nele. Então, depois de um instante longo e tenso, Newt levantou-se da cadeira e caminhou para a porta, abrindo-a. Será que ele vai mesmo sair? Thomas pensou. Não espere que eu lamba os seus pés quando vier pedir desculpas, disse ele, saindo para o corredor. Feche a porta, gritou Albi num insulto final. Newt obedeceu, batendo-a com força. Os batimentos cardíacos de Thomas se aceleraram. Estava sozinho, agora com um cara que já era irritadiço, antes de ser atacado por um verdugo e de ter passado pela transformação. Esperava que Albi dissesse o que queria e acabasse logo com aquilo. Uma longa pausa estendeu-se por vários minutos, e as mãos de Thomas tremiam de medo. Sei quem você é, disse Albi, rompendo o silêncio. Thomas não conseguia encontrar palavras para responder. Tentou. Não veio nada além de um murmúrio incoerente. Estava totalmente confuso e com medo. Sei quem você é, repetiu Albi lentamente. E vi tudo, de onde viemos, quem você é, quem é a garota. Eu me lembro do fulgor. Fulgor? Thomas forçou-se a falar. Não sei do que você está falando. O que você viu? Adoraria saber quem eu sou. Não é nada bom. Albi respondeu, e pela primeira vez desde que Newt saíra, Albi olhou para cima, direto para Thomas. Seus olhos eram 2 poços de sofrimento, abismo, escuridão. É horrível, pode crer. Por que aqueles Mértilas querem que a gente lembre? Por que não podemos simplesmente viver aqui e ser felizes? Albi, Thomas gostaria de dar uma espiada na mente do rapaz, ver o que ele tinha visto. A transformação? Pressionou. O que aconteceu? O que você lembrou? Você não está sendo claro. Você... Albi começou. Depois, de repente, segurou a própria garganta, produzindo sons gorgolejantes entrecortados. As pernas dele se agitaram e virou de lado, debatendo-se como se outra pessoa estivesse ali, tentando estrangulá-lo. A língua projetou-se para fora da boca. Ele a mordeu inúmeras vezes.
Thomas levantou-se depressa, recuou um passo, horrorizado. Albi se debatia como se estivesse tendo um ataque, as pernas se agitando em todas as direções. A pele escura do seu rosto, que apenas um minuto antes estava estranhamente pálida, tornava-se vermelha. Os olhos rolavam tão rápido nas órbitas que pareciam de mármore branco reluzente. — Albi! Gritou Thomas, sem coragem de estender a mão para detê-lo. — Newt! Gritou, fechando as mãos ao redor da boca. — Newt, venha cá! A porta abriu-se de chofre antes que ele tivesse terminado a última frase. Newt correu até Albi e agarrou-o pelos ombros, fazendo pressão com o corpo todo para prender na cama o rapaz em convulsão. — Segure as pernas dele! Thomas adiantou-se, mas as pernas de Albi chutaram e escaparam, tornando impossível a sua aproximação. O pé dele atingiu Thomas no queixo. Um rasgo de dor atravessou a sua cabeça. Ele recuou cambaleante, esfregando o ponto dolorido. — Faça o que mandei, droga! Gritou Newt. Thomas concentrou-se, depois saltou sobre o corpo de Albi, agarrando as duas pernas e prendendo-as de encontro à cama. Passou os braços ao redor das coxas do rapaz e apertou-o enquanto Newt punha um joelho sobre um dos ombros de Albi. Depois agarrou as mãos dele, ainda fechando ao redor do próprio pescoço em um aperto sufocante. — Solte! Newt gritava enquanto puxava. — Você está se matando, droga! Thomas via os músculos dos braços de Newt flexionados, as veias saltando enquanto ele puxava as mãos de Albi, até que finalmente, centímetro por centímetro, conseguiu despregá-las. Empurrou-as com força contra o peito ofegante do rapaz. O corpo inteiro de Albi estremeceu mais umas 2 vezes, parte dele projetada para fora da cama. Em seguida, vagarosamente, acalmou-se e alguns segundos depois se aquietou. A respiração mais calma, os olhos vidrados. Thomas segurava as pernas de Albi com firmeza, temendo mexer-se e deixar o rapaz escapar de novo. Newt esperou 1 minuto inteiro antes de ir soltando as mãos de Albi devagar. Então, outro minuto antes de tirar o joelho e endireitar-se. Thomas entendeu a deixa para fazer o mesmo, esperando que o acesso tivesse terminado de verdade. Albi olhou para cima, os olhos cansados, como se estivesse prestes a cair num sono profundo. — Me desculpe, Newt, ele sussurrou. — Eu não sei o que aconteceu. Foi como... algo estava controlando meu corpo. Me desculpe. Thomas respirou fundo, certo de que nunca passaria por uma situação tão perturbadora e desagradável de novo. Era o que esperava. — Que desculpa o quê? Replicou Newt. — Você estava tentando se matar. — Não era eu, juro, Albi murmurou. Newt atirou as mãos para o alto. — O que quer dizer com não era você? Perguntou. — Não sei, não era eu. Albi parecia tão confuso quanto Thomas estava se sentindo. No entanto, Newt parecia pensar que não valia a pena descobrir, pelo menos no momento. Pegou os lençóis que havia caído para fora da cama com os movimentos de Albi e arrumou-os por cima do rapaz doente. — Vá dormir e conversamos sobre isso mais tarde. Deu-lhe um tapinha na cabeça, depois acrescentou. — Você está um lixo, seu trolho. Mas Albi não dormira antes, inclinando a cabeça ligeiramente enquanto fechava os olhos. Newt conseguiu atrair o olhar perdido de Thomas e apontou para a porta. Thomas não teve o menor problema em sair daquele quarto. Acompanhou Newt para fora e até o saguão. Então, assim que chegaram à porta, Albi murmurou alguma coisa na cama. Os 2 rapazes pararam na hora. — O quê? Newt indagou. Albi abriu os olhos por um momento breve. Depois repetiu o que dissera em voz um pouco mais alta. — Cuidado com a garota. Então fechou os olhos. De novo, a garota. De alguma forma, as coisas sempre levavam de volta a garota. Newt dirigiu um olhar interrogativo para Thomas, mas este só respondeu com um encolher de ombros. Não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. — Vamos, Newt sussurrou. — Newt! Albi chamou de novo da cama, sem se incomodar em abrir os olhos. — O que é? — Proteja os mapas. Albi rolou para o lado, dando de costas a eles e revelando assim
que finalmente terminava a sua fala. Thomas achou que aquilo não parecia muito bom. De verdade, ele e Newt saíram do quarto e fecharam a porta sem fazer ruído. Pasta 28. Capítulo 28. Thomas seguiu Newt enquanto ele descia a escada apressado e saía da sede sob o sol brilhante do meio da tarde. Durante algum tempo, nenhum dos dois disse uma palavra. Para Thomas, as coisas pareciam piorar cada vez mais. Está com fome, Tommy? Newt indagou assim que saíram. Thomas não conseguiu acreditar na pergunta. Fome? Eu estou pronto para vomitar depois do que eu acabei de ver. Não, com fome eu não estou. Newt apenas deu uma risadinha irônica. Bem, eu estou, seu trolho. Vamos ver se sobrou alguma coisa do almoço. Precisamos conversar. Acho que sabia que você diria algo assim. Não importava o que fizesse, Thomas estava ficando cada vez mais enrolado nos assuntos da clareira, e tinha a sensação que isso ia acontecer cada vez mais. Eles foram direto para a cozinha, onde, apesar dos resmungos de caçarola, conseguiram sanduíches de queijo com legumes frescos. Thomas não conseguiu ignorar o modo como o encarregado dos cozinheiros lhe lançava olhares estranhos, desviando o olhar sempre que seus olhos encontravam os dele. Alguma coisa lhe dizia que aquele tipo de tratamento seria normal a partir dali. Por alguma razão, ele era diferente de todos os demais na clareira. Sentia-se como se tivesse vivido toda uma vida desde que acordara com a perda de memória, mas só estava ali fazia uma semana. Os dois decidiram levar os seus lanches para comer do lado de fora, e poucos minutos depois encontravam-se no muro oeste, encostados em um ponto de era espessa, observando as diversas atividades que eram desenvolvidas na clareira. Thomas forçou-se a comer. Do jeito que as coisas estavam indo, ele precisava angariar forças para lidar com tudo de insano que aparecesse no seu caminho dali por diante. Já viu aquilo acontecer antes? Thomas indagou depois de mais ou menos um minuto. Newt o encarou, o rosto de repente sombrio. O que Albie acabou de fazer? Não, nunca. Ninguém nunca tentou nos dizer o que lembrava durante a transformação. Eles sempre se recusaram. Albie tentou. Vai ver que foi por isso que piorou de repente. Thomas fez uma pausa na mastigação. Será que as pessoas por trás do labirinto os controlavam de alguma forma? Era um pensamento aterrorizante. Precisamos encontrar Gally, disse Newt em meio a uma mordida em uma cenoura, mudando de assunto. O safado saiu para se esconder em algum lugar. Assim que acabarmos de comer, preciso encontrá-lo e atirá-lo na cadeia. Sério? Thomas não pôde deixar de sentir uma descarga de pura alegria com aquele pensamento. Ficaria contente de ele mesmo fechar a porta e jogar a chave fora. Aquele trolho ameaçou matar você, e precisamos nos certificar de que isso nunca aconteça de novo. O cara de Myrtla vai pagar caro por ter agido daquele jeito. Tem sorte por não pensarmos em bani-lo. Lembre-se do que lhe falei sobre a ordem. Eu sei. A única preocupação de Thomas era que Gally apenas o odiaria ainda mais por ser posto na prisão. Não importa, pensou. Aquele cara não me assusta mais. A coisa vai funcionar assim, Tommy, falou Newt. Você vai passar o resto do dia comigo. Precisamos entender umas coisas. Amanhã, o amansador. Depois você vai ficar com o Minho, e quero que se mantenha longe dos outros trolhos por um tempo, entendeu? Thomas estava mais do que feliz em obedecer. Passar a maior parte do tempo sozinho parecia uma ótima ideia. Beleza. Então o Minho vai me treinar? É isso aí. Agora você é um corredor. O Minho vai ensinar você. O labirinto, os mapas, tudo. Tem muita coisa para aprender. Espero que não faça corpo mole. Thomas ficou chocado ao perceber que a ideia de entrar de novo no labirinto já não assustava tanto. Ele resolveu fazer exatamente o que Newt dizia, esperando que isso o ajudasse a se concentrar. No fundo, esperava sair da clareira o mais breve possível. Evitar as outras pessoas era a nova meta de sua vida.
Os dois rapazes ficaram ali sentados em silêncio, terminando seus lanches até que Newt, enfim, passou ao assunto sobre o qual queria conversar. Amassando o que sobrara da comida em uma bola, ele se voltou e olhou direto para Thomas. Thomas, ele começou, preciso que admita uma coisa. Já ouvimos isso muitas vezes para negar, e este é o momento para discutir o assunto. Thomas sabia o que viria, mas ficou surpreso. Tinha medo das palavras. Gale falou, Alby falou, Ben falou, continuou Newt. A garota, depois que a tiramos da caixa, ela também falou. Ele fez uma pausa, talvez esperando que Thomas perguntasse o que estava pretendendo dizer, mas Thomas já sabia. Todos disseram que as coisas vão mudar. Newt olhou para longe por um momento. Depois voltou-se de novo para ele. Está certo. Gale, Alby e Ben disseram ter visto você nas suas lembranças depois da transformação. E pelo que entendi, você não estava plantando flores e ajudando ovelhinhas a atravessar a rua. De acordo com Gale, tem algo de podre nessa sua história, e por isso ele quer matar você. Newt, eu não sei. Thomas começou, mas Newt não deixou terminar. Sei que você não se lembra de nada, Thomas. Pare de falar isso. Nem tente falar de novo. Nenhum de nós se lembra de nada e ficamos arrasados por mencionar isso. A questão é que tem alguma coisa diferente ao seu respeito e está na hora de descobrir. Thomas foi dominado por um acesso de raiva. Ótimo, então como vamos fazer isso? Eu quero saber quem eu sou tanto quanto vocês querem. É óbvio. Preciso que abra sua mente, que seja sincero se alguma coisa, qualquer coisa, lhe parecer familiar. Nada. Thomas começou, mas parou. Acontecera tanta coisa desde a sua chegada que ele quase se esquecera de como a clareira lhe parecera familiar na primeira noite, dormindo ao lado de Chuck. Como se sentira à vontade e em casa. Um eco bem distante do sentimento de terror que ele devia ter experimentado. Posso ver as engrenagens da sua mente funcionando, disse Newt em voz baixa. Fale. Thomas hesitou, temendo as consequências do que estava prestes a falar, mas já não aguentava mais guardar segredos. Bem, eu não posso citar algo em especial. Ele falou devagar, com todo o cuidado. Mas quando cheguei, eu senti como se já tivesse estado aqui antes. Olhou para Newt, esperando encontrar algum tipo de reconhecimento nos olhos dele. Alguém mais passou por isso? Mas Newt permaneceu impassível. Então ele rolou os olhos e respondeu. Ah, não, Tommy. A maioria de nós passou uma semana plongando nas calças e espremendo os olhos de tanto chorar. Bem... Thomas fez uma pausa, aborrecido e confuso. O que significava tudo aquilo? Será que ele era de alguma forma diferente de todos? Havia algo de errado com ele? Tudo me parecia familiar e eu sabia que queria ser um corredor. Isto é para lá de interessante. Newt o analisou por um segundo, sem esconder a evidente desconfiança. Bem, continue procurando, force a sua mente. Passe o seu tempo de folga revirando seus pensamentos e pense sobre este lugar. Vasculhe esse seu cérebro e procure. Tente, para o bem de todos nós. Pode deixar. Thomas fechou os olhos, começando a procurar na escuridão da sua mente. Não agora, seu Mértila idiota. Newt deu uma risada. Só quis dizer para fazer isso daqui em diante. Nas horas de folga, nas refeições, quando for dormir à noite, quando andar por aí, quando estiver treinando, trabalhando. Conte para mim tudo o que lhe parecer familiar, mesmo vagamente, entendeu? Sim, entendi. Thomas não pôde deixar de pensar que havia emitido alguns sinais de alerta para Newt, e que o garoto mais velho estava apenas ocultando a sua preocupação. Para começar, é melhor ir vermos alguém. Quem? Thomas indagou, mas soube a resposta assim que falou. O medo o dominou de novo. A garota. Quero que olhe para ela até os seus olhos sangrarem, ver se ela provoca alguma reação nesse seu cérebro de Mértila. Newt reuniu os restos da refeição e levantou-se. Depois quero que me conte cada palavra que Alby lhe disse. Thomas suspirou, então pôs-se de pé.
Ok. Não sabia se teria coragem de dizer toda a verdade sobre as acusações de Albi. E isso sem falar do modo como se sentia em relação à garota. Era como se ele não tivesse conseguido guardar segredo nenhum. Eles voltaram para a sede, onde a garota ainda permanecia em coma. Thomas não conseguia abafar a preocupação com que Newt estava sentindo. Ele se abrira e realmente gostava de Newt. Se Newt se voltasse contra ele agora, Thomas não sabia se poderia aguentar. Se tudo ou mais falhar, falou Newt, interrompendo os pensamentos de Thomas, vamos mandar você aos verdugos. Arrumar-lhe uma picada para que passe pela transformação. Nós precisamos das suas lembranças. Thomas deu uma risada sarcástica em relação à ideia, mas Newt não sorriu. A garota parecia dormir tranquilamente, como se fosse acordar a qualquer momento. Thomas quase esperara encontrar os restos esqueléticos de uma pessoa, alguém à beira da morte. Mas o peito dela subia e descia com a respiração. A pele estava com a cor normal. Um dos socorristas estava lá, o mais baixo. Thomas não conseguia lembrar o nome dele, pingando água na boca da garota em coma, algumas gotas por vez. Num criado mudo ao lado, um prato e uma tigela guardavam os restos do almoço dela. Purê de batatas e sopa. Eles estavam fazendo de tudo para mantê-la viva e saudável. Hey, Clint, falou Newt, parecendo à vontade, como se tivesse passado ali para visitá-la muitas vezes. Ela está sobrevivendo? Está, Clint respondeu. Ela vai indo bem, embora fale dormindo o tempo todo. Achamos que vai sair desse estado logo. Thomas sentiu os pelos da nuca se eriçarem. Por alguma razão, nunca considerara a possibilidade de que a garota pudesse acordar e ficar bem. Que pudesse vir a conversar com as pessoas. Não fazia a menor ideia do motivo pelo qual aquilo o deixava tão nervoso. Vocês têm tomado nota de cada palavra que ela diz? Quis saber Newt. Clint inclinou a cabeça concordando. A maioria é impossível de entender, mas sim, quando podemos. Newt apontou para um bloco de anotações sobre o criado mudo. Me dê um exemplo. Bem, a mesma coisa que ela disse quando a tiramos da caixa, sobre as coisas mudarem. Outros papos sobre os criadores e como tudo tem de acabar. E... Clint olhou para Thomas como se não quisesse continuar na presença dele. Tudo bem, ele pode ouvir tudo o que eu ouvir. Newt assegurou para ele. Bem, eu não sou capaz de reproduzir tudo, mas... Clint olhou para Thomas de novo. Ela continua dizendo o nome dele o tempo todo. Thomas quase caiu sentado diante daquilo. Será que as referências a ele nunca iriam terminar? Como ele podia conhecer aquela garota? Era como uma coceira de enlouquecer dentro da cabeça que não passava. Obrigado, Clint, disse Newt, de um modo que pareceu a Thomas uma dispensa evidente. Prepare um relatório com tudo isso para nós, ok? Pode deixar. O socorrista inclinou a cabeça para os dois e saiu do quarto. Puxe uma cadeira, falou Newt, enquanto sentava-se na borda da cama. Thomas, aliviado por Newt ainda não ter partido para acusações, pegou uma cadeira da escrivaninha e colocou-a próxima de onde estava a cabeça da garota. Então sentou-se, inclinando-se para a frente, a fim de observar o rosto dela. Alguma coisa que refresque a memória? Indagou Newt. Qualquer coisa. Thomas não respondeu, continuou olhando, desejando conseguir derrubar a barreira da memória e procurar a garota no seu passado. Voltou a pensar naqueles breves momentos em que ela abrira os olhos logo depois de ser puxada para fora da caixa. Eles eram azuis, com uma cor mais intensa do que os olhos de qualquer outra pessoa de quem ele se lembrava de ter visto antes. Tentou recriar aqueles olhos nela agora, enquanto olhava para o seu rosto adormecido, fundindo as duas imagens na mente. O cabelo preto, a pele branca perfeita, os lábios carnudos. Enquanto olhava para ela, percebia quanto era bonita de verdade. Um aborrecimento mais forte tocou de leve o fundo de sua mente. Um rufar de asas num canto escuro, invisível, mas presente do mesmo jeito.
Durou apenas um instante antes de desaparecer no abismo de outras lembranças captadas, mas sentir alguma coisa. Eu conheço ela, sussurrou, recostando-se na cadeira. Era bom finalmente admiti-lo em voz alta. Newt levantou-se. O quê? Quem é ela? Eu não faço ideia, mas alguma coisa bateu. Eu conheço ela de algum lugar. Thomas esfregou os olhos, frustrado por não conseguir concretizar a conexão. Bem, continue pensando. Não perca essa lembrança. Concentre-se. Eu estou tentando. Então cala a boca. Thomas fechou os olhos, revirando a escuridão dos seus pensamentos, buscando o rosto dela no vazio. Quem era ela? A ironia da pergunta o incomodou. Ele nem mesmo sabia quem ele era. Inclinou-se para a frente na cadeira e respirou fundo. Depois olhou para Newt, abanando a cabeça desanimado. Eu simplesmente não... Teresa. Thomas deu um salto da cadeira, empurrando-a para trás, girando em um círculo, procurando. Ele tinha ouvido. Qual o problema? Newt indagou. Lembrou de alguma coisa? Thomas o ignorou, olhando confuso pelo quarto, sabendo que ouvira uma voz. Depois voltou-se para a garota. Eu... Tornou a sentar-se, inclinou para a frente, olhando para o rosto da garota. Newt, você disse alguma coisa antes de eu me levantar? Não. Era claro que não. Eu pensei ter ouvido alguma coisa, não sei. Talvez tenha sido a minha cabeça. Por acaso, ela disse alguma coisa? Ela? Indagou Newt, os olhos acesos. Não, por quê? O que você ouviu? Thomas temia admitir. Eu juro ter ouvido um nome. Teresa. Teresa? Então, não ouvi isso. Deve ser alguma coisa que brotou do seu maldito bloqueio de memória. Esse é o nome dela, Tommy. Tem que ser. Thomas sentia-se estranho. Uma sensação desagradável, como se tivesse acontecido algo sobrenatural. Foi como... Eu juro, eu ouvi. Mas na minha mente, cara, eu não posso explicar. Thomas... Dessa vez ele saltou da cadeira e afastou-se da cama o mais rápido possível, batendo no abajur sobre a mesa. Este caiu com o ruído de vidro quebrado. Uma voz, a voz da garota, sussurrante, doce, confiante. Ele a ouvira, sabia que a ouvira. Mas que droga há de errado com você? Indagou Newt. O coração de Thomas batia disparado. Ele sentia as pancadas na cabeça. Ácido fervendo no estômago. Eita! É incrível! Ela está falando comigo. Na minha cabeça. Ela acabou de dizer o meu nome. O quê? Eu juro. O mundo girava ao redor dele, esmagando a sua mente. Eu estou ouvindo a voz dela na minha cabeça. Ou alguma coisa assim. Não é uma voz de verdade. Tommy, sente esse traseiro aí. Do que você está falando? Newt, eu estou falando sério. Não é realmente uma voz, mas é. Tom, somos os últimos. Logo vai acabar. Precisa acabar. As palavras ecoaram na mente dele. Tocavam os seus tímpanos. Ele conseguia ouvi-las. Ainda assim, elas não pareciam estar vindo do quarto, mas de fora do corpo dele. Elas estavam literalmente em todos os sentidos dentro da sua mente. Tom, não fique tão chocado por minha causa. Ele pôs as mãos sobre as orelhas, fechou bem os olhos. Era estranho demais. Não conseguia entender o que estava acontecendo. A minha memória já está desaparecendo, Tom. Eu não vou me lembrar de muita coisa quando acordar. Podemos passar pelas provas. Isso precisa acabar. Eles me mandaram como um sinal. Thomas não conseguia aguentar mais aquilo. Ignorando as perguntas de Newt, correu para a porta e a escancarou. Saiu para o saguão, correu. Desceu a escada, saiu pela porta da frente, correu de novo. Mas nada disso fazia com que ela se calasse. Tudo vai mudar, disse ela. Ele quis gritar, correr até não poder mais.
Assim foi até a porta leste e passou em disparada por ela, para fora da clareira. Continuou indo, passando de um corredor para outro, cada vez mais para dentro do labirinto, com regras ou sem regras. Mas ainda não conseguia escapar da voz. Fomos você e eu, Tom. Nós fizemos isso com eles, com a gente.